E os esportes individuais? Bom, por exemplo, vamos falar do tênis. O tênis é um esporte individual, mas ele acontece num ambiente aberto, ou seja, você vai ter ali tomada de decisão o tempo todo. Então, você não vai ter grandes problemas em diminuir, né, a prática em blocos e aumentar a utilização de situações em situações de aprendizagem, né? Diminui as situações em blocos e aumenta, né, as situações, o contexto de aprendizagem. Por quê? Porque ele já tem essa característica. Agora vamos pensar, por exemplo, no atletismo. O atletismo, ele é basicamente execução. Você não vai ter muitos momentos no atletismo onde você vai ter um ambiente aberto, você vai ter habilidades abertas, ou você vai ter que tomar decisões o tempo todo, né? Na verdade, o atletismo ele é mais baseado mesmo nas habilidades básicas do ser humano, que a gente chama de habilidades motoras fundamentais, mas quando você transporta isso para o atletismo, elas se tornam habilidades especializadas. E aí você vai falar assim, pô, mas aí é só executar mesmo. Sim, é só executar, mas mesmo assim, você pode criar algumas situações ou pode priorizar algumas situações em relação a outra. Então vamos lá. Por exemplo, para um período de aprendizagem. No período de aprendizagem, estou falando de crianças ali, seus 8, 10 anos, você não precisa ensinar atletismo, por exemplo, né, de uma forma tradicionalista repetitiva. Primeiro porque isso não vai funcionar tão bem. Segundo porque isso é muito chato. Você vai colocar ali algumas atividades muito chatas, né, para crianças muito novas, que elas vão cansar, elas vão enjoar. Então, né, não vai ser legal. Você ensina atletismo de forma globalizada também, cria situações, cria contextos. Isso você precisa fazer essa relação. Você precisa entender e buscar lá o conceito da pedagogia do esporte e buscar o conceito da aprendizagem motora e trazer isso para a sua realidade. No meu caso, o atletismo. No seu caso, aquilo com o que você trabalha. Então não tem necessidade. Nós estamos parando, estamos diminuindo esse trabalho de repetição, repetição, repetição e estamos adotando cada vez mais, né, um trabalho mais contextualizado, uma aprendizagem mais globalizada. Tá? E por falar em globalizado, a gente também vai relacionar a prática em blocos e a prática aleatória com os métodos analítico e global, né, os métodos pedagógicos, os modelos pedagógicos de aprendizagem. O método analítico, que é justamente nada mais do que a prática, né, a prática em blocos. Eles só deram outro nome. Cada pesquisador, né, quer puxar a sardinha para o seu lado, ele quer ter o seu nome lá numa publicação e ele acaba criando ali alguns conceitos novos, alguns nomes novos, mas é basicamente, lógico, com algumas diferenças conceituais, com alguma coisinha que um autor coloca aqui, outro coloca ali, mas basicamente o modelo analítico, né, ele se relaciona com a prática em blocos. E o modelo global, o situacional, né, esses modelos, eles se relacionam mais com a prática aleatória. Mas lembrando, a prática aleatória, quando você traz ela para o método global, ela acontece dentro da situação. Percebeu onde que está a relação? Isso não está escrito em livro nenhum. Mais uma vez, vou repetir. Você precisa fazer essa relação. Você precisa chegar nessas conclusões a partir do seu pensamento, aprofundando o seu pensamento, aprofundando o seu nível de entendimento. Tá? Não adianta você esperar uma informação pronta. Certo? Então, se você observar, quando você coloca algumas crianças para fazer ali um 2 contra 2, por exemplo, no futebol, o que eles estão fazendo? Condução de bola, passe, chute a gol, o cabeceio, a defesa do goleiro, né, se tiver um goleiro na atividade. Então eles estão praticando as mesmas habilidades que estariam fazendo lá em forma de blocos, né,
de forma aleatória, só que dentro de um contexto. Então a prática aleatória está acontecendo ali, só que ela está potencializada porque o contexto é um contexto real. Mesmo além de tudo isso, quer dizer, além dele funcionar melhor, ele é mais divertido. Então vamos dizer assim, o que eu concluo com isso? Vamos imaginar que você entenda que ela seja a mesma coisa. A prática em bloco e aleatória, fazer analítico e global é a mesma coisa. Mesmo assim, vale a pena escolher o global, vale a pena escolher os métodos situacionais. Por quê? Porque simplesmente é mais divertido, é mais atrativo, é mais prazeroso. Ninguém gosta de ficar fazendo repetições incessantes. Isso não é divertido, principalmente para a iniciação. Como que os grandes atletas aprenderam a jogar futebol, por exemplo? Não foi fazendo repetições incessantes, foi jogando na rua. A tal criatividade do jogador brasileiro veio da onde? Veio dos campinhos de várzea, dos terrões. Talvez os professores hoje nós estejamos atrapalhando o desenvolvimento, porque a gente quer impor situações que não favorecem a aprendizagem, quando na verdade o nosso papel é colocar o aluno, oferecer a situação de aprendizagem, não tirar o aluno de uma situação globalizada e ficar criando repetição em cima de repetição em cima de repetição, porque você acha que, não, agora eu sei, eu sou professor, eu sou formado, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar trabalho. Enche lá o campinho de cone, enche de coisa, quando na verdade não deveria ter nada daquilo, né? Quem passa na rua e olha e fala, nossa, que aula linda, organizada. O problema é exatamente esse, é muito organizado. Quando é muito organizado, você não cria situações que gerem um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento dessas teorias aqui, né? Aqui, ó, isso aqui que nós colocamos aí. Tanto para o atletismo, como para os esportes coletivos. Eu estou falando do atletismo, mas assim, pode ser qualquer outro esporte individual aí, que tenha características parecidas com a do atletismo. Você vai tentar trazer isso para um modelo mais contextualizado. E eu não estou comparando ele com basquete, com futebol. É óbvio que vai existir, dentro dos esportes coletivos, uma condição muito mais favorável para você colocar essas situações. No atletismo, nem tanto. Nem sempre você vai conseguir trabalhar tudo, né? Mas a questão do atletismo é deixar acontecer as atividades com mais naturalidade, né? É dar mais autonomia para o aluno, para que ele possa se descobrir através das práticas, né? E não através de uma imposição, e como eu gosto de chamar, não através de uma doutrinação motora. Tá bom, gente? Então, eu queria deixar aqui esse convite, né, para reflexão. Eu sei que é um assunto que pode gerar muitas dúvidas. A minha ideia é justamente causar em você esse conflito. É justamente causar em você esse desconforto. É interessante você colocar em xeque os seus conceitos, né? Quem trabalha com conceitos cristalizados, conceitos engessados, vai acabar tendo mais dificuldade de mudar as suas ideias, de aprimorar as suas ideias, né? Só que vai fazer a gente melhorar, meus amigos, são as leituras e as reflexões, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, até a próxima, galera!